livro de Daniel, capítulo 9, faremos a leitura do verso 1 ao verso 3. Daniel, capítulo 9, de 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Daniel 9, do 1 ao 3. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre a reina dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de sal e cinza. O hino do Inário Novo Cântico, de número 372, nos diz assim: não abandona a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. É luz divina, intensa, nas trevas a brilhar. É a voz do Pai Celeste, que a todos vem chamar. Não abandono a Bíblia, o livro que me diz que salvo estou em Cristo, o que me faz feliz. E tenho, pois, certeza de lá no céu entrar, pois Ele com seu sangue me quis purificar. Não abandono a Bíblia, eu sempre afirmarei, quem dera ser ouvido por toda a ímpia grei. Que saiba todo mundo que a cristandade tem a fé robusta e pura, que pela Bíblia vem. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. A palavra de Deus é santa, verdadeira, por Ele o Senhor inspirada, inerrante, perfeita em todas as suas afirmações. Não é um livro científico, mas é um livro que, de todos os assuntos do qual se propõe a dizer, diz a absoluta verdade. A Bíblia é para nós lâmpada, que nos orienta, nos dirige. A Bíblia é inerrante, não tem falha alguma. A Bíblia é tesouro, preciosíssimo, porque é a voz do Senhor falando conosco, nos dando diretrizes, mostrando os seus preceitos, mostrando a sua graça, mostrando a beleza do Evangelho, falando de Jesus. A palavra do nosso Deus é o único meio para que o homem conheça a forma, a verdade, o caminho e a vida, e este é Jesus Cristo, porque são as Escrituras que dão testemunho acerca dele. Por esses motivos tão belos que nós elencamos acerca da palavra de Deus, nós podemos afirmar seguramente que a Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser entendida, a Bíblia deve ser praticada. Dando sequência à exposição de Daniel, nós temos aqui um momento muito interessante. O tempo havia passado. Nós aprendemos que Daniel foi para a Babilônia muito novo, talvez ali próximo dos seus 14 anos, um adolescente ainda. No entanto, 68 anos haviam se passado até o momento que nós lemos o texto. Quando nós chegamos aqui no capítulo 9, Daniel já não é mais uma criança. Daniel já se aproxima dos seus 80 anos de vida, já é um senhor de idade. Daniel já não é mais inexperiente, menino jovem que chegou na Babilônia, já se destacou como um grande sábio, já aconselhou o maior rei da Babilônia, já havia ganhado crédito do Império Persa, já ocupava um lugar de destaque na liderança do mundo
existente ali. E é muito interessante essa narrativa. Daniel teve acesso à palavra de Deus. E neste acesso, lendo a palavra de Deus, ele descobre o tempo que duraria essa assolação de Jerusalém, conforme é dito no verso 2. Ao descobrir, ele imediatamente chora na presença do Senhor e fará uma oração de confissão, que veremos na semana que vem, extraordinária. Daniel leu a palavra de Deus, Daniel entendeu aquilo que a palavra de Deus dizia, e Daniel respondeu na prática, fazendo aquilo que era justo, uma justa resposta diante do que o Senhor estava apontando e desejando no texto. Nós temos então aqui esse momento em que Daniel, já velho, próximo dos seus 80 anos, tem contato com a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, entende que o tempo de dificuldade do povo do Senhor na Babilônia seria de 70 anos, e na prática aplica, responde ao texto. Nesses 3 versos nós temos para nós um indicativo de como nós devemos nos relacionar com a Bíblia. A Bíblia então deve ser lida, entendida e praticada por nós. E nós veremos isso então em cada uma das partes do nosso texto. No primeiro verso nós temos uma definição de tempo. O contexto em torno daquilo que será dito no capítulo 9 é apresentado no verso 1. E não ignoremos essas informações. Logo mais nós veremos a importância disso. Nós estamos falando de um tempo, logo depois em que a Pérsia assume o Império Babilônico, então a Babilônia cai, nós vimos isso no capítulo 5, a queda da Babilônia. E aqui, neste capítulo, Daniel já está falando então debaixo de um governo persa, é o que vai nos dizer o verso 1, no primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Logo neste primeiro ano que Dario assume, o livro de Esdras vai registrar que Dario dá autorização para que o povo volte e regresse para Jerusalém. É muito interessante nós comentarmos esse ponto. Quando a Pérsia assumiu, ela precisava de um campo seguro para fazer toda a logística do seu império entre o Oriente e o Ocidente. Para que o Oriente e o Ocidente conseguissem ter escoada todos os mantimentos do império, todas as armas, todo o fluxo do exército, uma região era fundamental que estivesse em paz. Que região é essa? A região da Palestina. A região de Judá, de Jerusalém, a terra de Israel. A terra de Israel era uma divisão. De um lado, o Oriente, do outro, o Ocidente. Uma grande passagem de acesso ao mar Mediterrâneo. Se a região da Palestina estivesse segura, apaziguada, era uma grande garantia de que o tráfego entre Oriente e Ocidente estavam garantidos. Pensemos o contrário. Pensemos que essa região fique desocupada, era o que estava acontecendo nos dias da Babilônia, Jerusalém foi destruída. Lembra o registro de Neemias? Nossa cidade está destruída, as casas estão somente o entulho, as portas estão queimadas. Essa foi a visão que Neemias recebeu acerca da região de Jerusalém. Agora imagina se a situação continuasse assim, a terra deserta, o povo em algum tipo de conflito por posse da terra, você não teria segurança para transitar com mantimento, com exército, com armamento entre Oriente e Ocidente. Era estratégico então para a Pérsia ter ali na região da Palestina um ambiente saudável. Qual foi a ideia de Dario? Claro que nós não negamos a intervenção divina em tudo isso. Mas Dario pensou o seguinte: deixa eu mandar de volta para lá o povo que era de lá. Lá eles vão plantar, vão reconstruir a cidade. Em alguma medida eu vou cuidar bem deles, porque eles felizes ocuparão a terra, deixarão um ambiente pacífico e por lá eu vou conseguir transitar muito bem com os meus exércitos e com tudo aquilo que eu precisar passar entre Oriente e Ocidente. Se a região estivesse em paz, se a região estivesse segura, ótimo, tudo estava resolvido.
Os exércitos poderiam passar de um lado para o outro e tudo estava em paz. Essa foi a decisão de Dario. Pois bem, isso foi feito. É interessante que se nós olharmos o capítulo 5, quando cai a Babilônia, algo foi feito por Belsazar. Belsazar vai lá nos depósitos da Babilônia e manda trazer os utensílios do templo. Nesse momento, então, em que os utensílios do templo são trazidos, neste momento, então, que Dario, ao assumir, manda o povo regressar, o que muito provavelmente Daniel passou a ter acesso? A palavra de Deus. A palavra de Deus que talvez tivesse sido tirada do povo, lá na invasão de Jerusalém, destruída com o templo, e em alguma medida estava na Babilônia, fechada, reservada, trancada, junto com os utensílios do templo. Mas Belsazar manda trazer os utensílios do templo, e Dario manda o povo regressar. E mais adiante, em Esdras capítulo 6, vem a ordem da Pérsia de que todos os utensílios deveriam ser enviados de volta para Jerusalém. Esse é um momento muito interessante, e não é à toa que esse contexto histórico é narrado no verso 1. Porque este é o momento, então, em que agora Daniel, um senhor de idade, vai ter contato com a palavra de Deus. Talvez para a gente possa parecer um pouco estranho isso, porque nós temos a Bíblia na nossa mão, no nosso colo, no nosso celular. Mas nós estamos falando de um povo que não saiu em paz de Jerusalém. A situação não foi o seguinte: olha, nós somos a Babilônia, vamos dar um tempo de 30 dias para vocês se organizarem, juntarem aquilo que vocês acharem importante e levar, então, para a Babilônia e nos seguirem, nos acompanharem nesse exílio. Não foi assim. Quando nós vemos Obadias, o povo tentava fugir. Alguns talvez com a roupa do corpo. Talvez essa tenha sido a situação que Daniel chegou na Babilônia. Sem nenhum utensílio, sem nenhum pertence, sem nenhum registro da família e, claro, sem a palavra de Deus. Além do que também, carregar a palavra de Deus não era transitar com livros simples, com capa, zíper, como nós temos em nossos dias. Muito provavelmente, então, irmãos, até esse momento na Babilônia, Daniel talvez não tivesse tido contato, acesso com a palavra de Deus escrita, com a lei e com os profetas. Mas este é o momento na história em que, por conta das decisões da Pérsia, e que por conta até mesmo do erro do pecado de Belsazar, parece que agora tudo que estava no templo, de alguma medida, está ao alcance das mãos de Daniel. E Daniel prontamente então vai fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Ele vai lá na lei dos profetas e começa a ler. E ele vai chegar no texto que está lá em Jeremias, capítulo 25, verso 11, que fala acerca desse tempo em que Deus iria castigar a nação de Israel. E o texto é claro, 70 anos. Essa mesma informação de Jeremias 25, 11, está registrada também em Jeremias 29, 10. O tempo do juízo de Deus sobre a nação de Israel na Babilônia será de 70 anos. Pois bem, já haviam passado 68. Faltam apenas mais 2 anos. E o povo voltará, regressará. Haverá um fim, então, no cativeiro babilônico. Glória a Deus por isso. Daniel leu a Bíblia, entendeu essa mensagem e se pôs, então, a chorar, a confessar o pecado da nação. Falando, então, desse primeiro ponto, acerca da leitura da palavra, eu quero que a gente pense um pouquinho nesse camarada, em Daniel. E Daniel talvez vai confrontá-lo mesmo do seu pecado em relação à leitura da Bíblia. Porque talvez a gente fale o seguinte: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Você tem acompanhado a história de Daniel aqui. Quem era Daniel nesse momento da história? Alguém desocupado? Não. Lembra que a atitude dos persas com Daniel foi de colocá-lo como governador da Babilônia? Então você tinha nas províncias a figura dos prefeitos, e para cuidar desses prefeitos, um governador. E lembra que entre esses 3 que governavam os prefeitos, Daniel foi posto como superior a eles. O cargo de Daniel, então, na Pérsia, era abaixo apenas do rei. Daniel era alguém com tempo livre, de sobra? Não. Daniel tinha muitos afazeres, mas encontrou tempo para ler a palavra de Deus. Então a gente vai pensar um pouco mais na dificuldade de Daniel. Porque não era só ter muita ocupação, era ter muita ocupação com o inimigo.
fosse o rei dele, se ele fosse um governante eleito democraticamente pelo povo, talvez ele pudesse então entrar em berço esplêndido e pensar: agora eu faço tudo com calma, tranquilidade, quem manda aqui sou eu. Mas essa não era a condição de Daniel. Daniel estava trabalhando para o inimigo, e se fizesse mal o seu trabalho, certamente teria duros castigos por isso. Então veja que a vida de Daniel não era uma vida fácil, não era uma vida do tipo: dá para eu fazer uma média aqui, trabalhar mais ou menos, e aí eu vou lendo a Bíblia. Porque talvez quando o pastor fala sobre a importância de ler a Bíblia, você pense: o pastor falar é fácil, ele só trabalha para a igreja, então ele lê a Bíblia. Se ele estivesse lá no meu trabalho, ele ia ler como eu faz hoje. Talvez esse seja o seu pensamento. Mas ok, se você não quer pegar como referência a figura do seu pastor, então de Daniel. Daniel não era um desocupado. Daniel era alguém com muitas ocupações. Daniel era alguém que trabalhava com o inimigo. E Daniel, ainda assim, encontrava tempo para ler a palavra de Deus. Agora, irmão, se Daniel tinha tempo, você também tem. Porque você não é governador do Brasil, de nenhum dos estados. Porque você não trabalha para o inimigo. Se Daniel encontrou tempo na Babilônia para ir lá no depósito, encontrar os livros e começar a ler, você também tem tempo para isso. Por que a gente então não lê a Bíblia? Porque talvez a gente não a tenha como prioridade em nossas vidas. Mas algo interessante, o modus operandi de como Deus vai se revelar a Daniel. Se você se lembrar comigo, até aqui, como que Deus havia se comunicado com Daniel? Por meio de sonhos e visões. Um indicativo ainda mais seguro de que Daniel não tinha tido acesso à palavra. Mas a partir do momento que Daniel tem acesso à palavra, não é mais sonhos e visões. É por meio da leitura que Deus vai comunicar com ele. O que nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras. Falou aos pais. Aos pais Deus falou como? Por meio das teofanias. Deus vinha corporeamente, encarnado, a segunda pessoa da Trindade, e falava com o homem. Foi assim no Éden. Na viração do dia, Deus vinha em forma humana e falava com Adão. Foi assim com Moisés. Aliás, Moisés o último. Deuteronômio 34 diz: não houve mais em Israel homem como Moisés, com quem Deus falava face a face. Deus então falou de diversas maneiras. Falou aos pais, pelas teofanias. Mas depois da morte de Moisés, Deus fala agora pelos profetas, por meio de sonhos e visões. O livro de Números, no capítulo 15, vai registrar isso também. Quando Miriam e Arão vão se revoltar, se rebelar, Deus vai chamar a atenção deles e falar: olha, com os outros eu falo por sonhos e visões, mas com meu servo Moisés, com ele eu falo face a face. E Moisés foi o último. Agora olha que interessante isso. Até Moisés, então, Deus vinha e falava. Era uma forma. O modo operante como Deus se comunicava, falava os seus preceitos, os seus desejos, os seus planos, era por meio da oralidade presencial. Depois, por meio dos profetas, sonhos e visões. E foi assim até João Batista. Porque depois veio a encarnação do Verbo. Deus falou de forma gloriosa na pessoa de Cristo. Nesses últimos dias nos fala por meio de Jesus, ele que é a expressão exata do seu ser. E assim se fecha o cânon bíblico. Qual é o modo que Deus fala conosco hoje? Majoritariamente, a Bíblia. Pastor, mas Deus pode falar por sonhos e visões? Pode, se ele quiser, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. A minha teologia cessacionista não pode impedir Deus de fazer o que ele quiser. A minha teologia cessacionista apenas diz que esse não é mais o modo como ele faz. Diz que o modo como ele faz e fala é pela Bíblia. E olha como isso se aplica nos dias de Daniel. Sem a Bíblia, como que Deus vai ter que falar com Daniel? Sonhos e visões. Com a palavra de Deus, por meio dela. Então Daniel lê, entende e aplica. Irmãos, se você fica esperando Deus falar com você por meio de sonho e visão, você está contrariando um princípio bíblico de que o modo como ele fala conosco majoritariamente hoje é pela Escritura.
Quando nós olhamos o nosso contexto e comparamos ao contexto de Daniel, irmãos, ninguém tem que visitar o depósito de uma nação inimiga para ter acesso à palavra hoje. Ninguém tem que ir lá vasculhar no porão para ter acesso à palavra de Deus hoje. Por que então Deus vai se valer de um modo do passado, sendo que o modo do presente está ampla e largamente disponível para nós? Pois bem, é por meio da palavra que Deus fala. Então, irmãos, você não vai ter respostas para a sua vida fora da Escritura. Pastor, eu quero saber o que eu tenho que fazer, como que eu vou tomar algumas decisões sobre o meu casamento, sobre minha vida, sobre os meus filhos, se eu compro ou se eu não compro, se eu assumo ou não assumo aquele compromisso ou aquele outro. Eu não sei, pastor, eu estou perdido, fala para mim, revela alguma coisa. Irmão, já está na palavra de Deus, vai ler, entender e praticar. Porque o jeito que Deus escolheu para nos guiar hoje é por meio da Escritura. Porque o padrão de Deus para falar conosco hoje é por meio da Escritura e a exposição dela. Por isso que a Bíblia ocupa um espaço tão importante no culto hoje nosso. Por isso que é 10, 15 minutos de louvor e 1 hora de palavra. Porque é por meio da Bíblia que Deus escolheu falar, da exposição dela. Não haverá vida bem-sucedida fazendo aquilo que Deus quer se você for preguiçoso e relaxado para não ler a palavra de Deus. Vai continuar perdido, vai continuar cego, porque a palavra de Deus é lâmpada. Vai continuar tateando no escuro, esperando que alguém venha, fale alguma coisa, alguma profetada, profecia, para que você saia fazendo as coisas. Quando Deus está gritando na Escritura, página por página, o tempo todo. Então, leia a Bíblia. Mas eu não tenho tempo. Daniel não tinha tempo. Você tem. E eu também. Mas, pastor, eu ando cansado demais. Eu até tenho tempo. Mas quando eu tenho tempo, eu logo quero chegar em casa, tomar um banho e dormir, que estou acabado. Você não sabe a minha rotina, pastor. Irmãos, Daniel era um velho de 80 anos. E tinha muita ocupação. Com certeza, muito cansaço. Qual era o trabalho de Daniel? Vamos relembrar? Chefe dos chefes das províncias. Daniel tinha um escritório com ar-condicionado, Skype, para se comunicar com os demais regentes do reino? Não tinha. Daniel precisa saber de uma informação sobre uma província que está a 500 quilômetros. O que Daniel tinha que fazer? Pegar um jatinho, 15 minutos de voo direto, confortável, descia, fazia sua reunião, entrava e retornava para a Pérsia. Era assim? No lombo do animal. Confortavelmente, porque o animal ele tem passos harmônicos, né? Não dá nenhuma trotadinha. O animal vai ali igual um carro, com toda a estabilidade. Era assim? Não. Agora, irmãos, imagina, Daniel, talvez num dia de muito trabalho, sai de um canto, se desloca, vai para outro, no lombo de um animal, num calor, sem ar-condicionado, e um velho de 80 anos, voltava para casa. Eu nem voltaria. Já teria morrido. Porque também eu acho que nem 80 eu vou chegar. Com o meu tamanho, não vai dar certo. Se for até os 70 já está de bom tamanho. 60 é a média. Daniel tinha 80 anos, irmão, vivia em lombo de jumento, de animal, sem luxo, sem conforto, trabalho árduo, pesado e muito trabalho. Mas encontrava tempo e disposição. E você falando que está cansado demais para ler a Bíblia. Preguiça. Vai continuar desorientado, perdido e cego, tentando encontrar respostas em lugares que não te darão respostas. Vai ler a Bíblia. Encontra tempo, encontra disposição, porque Daniel encontrou tempo e disposição numa agenda cheia, cansativa, de um senhor de 80 anos. Daniel, lendo os livros, entendeu. Irmão, tem gente que fala o seguinte: a letra mata, burrice mata. A palavra de Deus nos edifica. E a lei, distanciada da graça, é o que mata. E essa é a afirmação de Paulo. Porque a palavra do Senhor, conforme nós lemos no Salmo 19, e ela não se contradiz, diz que ela é vida e dá sabedoria. Então, não é simplesmente ler,
mas buscar entender o que está na palavra de Deus. Pastor, como eu devo ler a Bíblia? A Bíblia de um lado e um caderno do outro. Para anotar, não entendi essa palavra. Não sei quem é fulano que apareceu o nome aqui, Nabucodonosor, nome feio, não sei o que é. Vou pesquisar e vou descobrir quem foi esse camarada. Anotar, não sei que tempo é esse. No primeiro ano do rei Dario, o que é isso? É 1950, é ano 300, 400, é antes de Cristo, depois de Cristo? Anota lá. E vai entender o texto. Ah, pastor, mas é muito difícil. É difícil porque você não quer meditar na palavra de Deus. E o meditar na palavra de Deus é o que se espera do justo. Os justos não são assim. Antes o prazer nele está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Claro que dá trabalho. Irmão, se Deus quisesse ter se revelado para nós por meio das artes, todos nós iríamos ser artistas, artesãos, e estudaríamos arte. E aprenderíamos a distinguir as pinceladas numa tela. Mas Deus quis se revelar por meio da palavra escrita. Nós temos que ter empenho com a gramática, com a interpretação, com as regras hermenêuticas. Porque se eu quero entender aquilo que Deus está comunicando e falando para mim, eu tenho que estudar a Bíblia. E todas as ferramentas, me apropriar de todas as ferramentas para melhor compreender o texto. Então todo crente tem que estudar teologia, todo crente tem que estudar hermenêutica, todo crente tem que saber fazer exegese. Porque Deus não quer se comunicar só com o pastor a Bíblia para todo crente. Senão a gente volta no período medieval do catolicismo romano, que só o clero detinha o poder de compreender as Escrituras. E não é assim. Deus fala com o pastor, mas quer falar com você. Então vai ler a Bíblia e entender o que está escrito nela. E se empenhar para compreender cada texto, cada versículo, ainda que seja difícil. Então, irmãos, alguém chegou para mim e perguntou e disse o seguinte: pastor, é correto eu, na minha leitura, ter umas pausas grandes para pesquisar alguma coisa e de repente voltar a ler e talvez ficar uma semana inteira só num versículo ou num capítulo? É correto, irmão, não tem problema nenhum não. Faça isso. Porque a gente tem que ler a Escritura e entender o que a gente está lendo. A leitura da Bíblia não é uma competição de quem lê mais texto por dia ou por mês. Se você leu 2 versículos, mas se dedicou a estudá-los, a compreendê-los, tirou todas as dúvidas dele, cresceu naquela caminhada, e isso demorou uma semana, louvado seja Deus. Deus não te manda ler a Bíblia inteira num ano. Muito embora esse seja um exercício devocional positivo. Não há mal também em ler durante um ano. Mas, mais do que ler, empenhe-se em entender o que você está lendo. Outra dica importante, irmãos. Não fica pegando versão ruim da Bíblia, não. Não, pastor, que essa versão é muito difícil de entender. Aí você vai rebaixando o nível, né? Aí pega a NVI, pega a linguagem de hoje. Daqui a pouco pega a Bíblia freestyle, daqui a pouco pega a Bíblia das crianças para ler. Aí lascou tudo. Irmão, cresce, amadurece. Pega a palavra de Deus e vai enriquecer seu vocabulário. Tem uma palavra que eu não conheço, pastor. Pega o dicionário e vai ler, e vai aprender a palavra. Depois de um ano estudando a Bíblia assim, seu vocabulário vai estar excelente. Irmãos, nós temos que parar de ser visto e reconhecido como crentes ignorantes. A palavra do Senhor é riquíssima em linguística. Se nós cristãos tivermos um compromisso sério com a palavra que o Senhor nos deixou, seremos cultos, seremos esclarecidos, falaremos bem, nos comportaremos bem, porque a palavra do Senhor nos transforma por inteiro. Então vai estudar e larga a mão de ser preguiçoso. Se dedique em ler a Escritura e entender o que nela está. Daniel, lendo, entendeu o quê? Entendeu que o tempo da assolação em Jerusalém duraria 70 anos. Terceira e última parte do nosso sermão desta noite. A Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser entendida, a Bíblia deve ser praticada por nós. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum,
pano de saco e cinza. Irmãos, a primeira vez que eu li o texto, sem ainda entendê-lo, me chamou muito a atenção essa atitude de Daniel. Pensa comigo. Você está ali 68 anos num sofrimento, numa angústia. Você olha para o seu povo e sabe que o seu povo está sofrendo. Aí você lê o texto e entende o texto e sabe que isso vem da parte do Senhor para a sua vida. Que esse sofrimento só vai durar mais 2 anos. Qual seria a minha atitude e a sua? Pessoal, vamos reunir aqui. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas eu acabei de entender o seguinte, quero dar essa boa notícia para vocês. Daqui mais 2 anos acabou, a gente vai estar bem, vamos voltar para Jerusalém, vai ser uma grande festa. Não era isso que a gente ia ter que fazer, irmãos? Por que que Daniel foi orar, foi chorar, se vestir de pano de saco e cinza? Eu fiquei pensando, mas por quê? Por que ele não fez uma festa? Foi lá, Daniel então, reuniu o pessoal, fez um grande banquete, financiado pela Pérsia, e celebrou com o povo de Deus. Por que que ele não fez isso? Foi chorar e orar, e suplicar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que nós vemos na palavra de Deus. Quando nós lemos os textos de Jeremias, Jeremias não fala apenas o tempo que duraria a dificuldade em Israel. Jeremias fala também o porquê que o povo sofreria. O povo sofreria por conta dos seus pecados, por conta da imoralidade, por conta da perversidade, por conta principalmente da idolatria. Foi por isso que Deus os mandou para a Babilônia. Irmãos, na cabeça de Daniel, até aquele momento, sendo ele um homem sábio, esclarecido, ele entendia que tudo o que estava acontecendo, em alguma medida, era apenas o normal das coisas. Reinos surgem e caem todos os dias. Um reino surgiu, em uma situação normal de conquista, conquistou a nossa terra e nós estamos aqui. E um dia, talvez, a gente consiga voltar a uma condição melhor. Talvez o pensamento de Daniel até aquele momento fosse esse. E aí, Daniel, por que vocês estão aqui? A gente está aqui porque a Babilônia, como muitos outros reinos que surgiram e caíram, um dia se levantou. Mas eu creio que Deus mesmo, em meio a toda essa dificuldade, tem cuidado de nós. No entanto, quando Daniel entende a mensagem de Jeremias, ele entende o real motivo de estarem ali. E é por isso que ele chora. É por isso que ele vai se vestir de pano de saco e cinza. É por isso que ele vai fazer uma belíssima oração de confissão nos versos seguintes. Porque ele entende o real motivo da sua dor e da dor do seu povo. Para que você entenda isso, eu quero ilustrar. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença, um vírus. Para mim e para você, o nosso entendimento é que isso faz parte. Aconteceu lá na China, 1/3 da população está lá. É claro que em algum momento isso chegaria aqui, faz parte. Chegou na Europa, chegou na América do Norte, vai chegar aqui na América do Sul. Está no nosso país, já está no nosso estado. Daqui a pouco alguém do nosso município vai ser infectado, daqui a pouco alguém da nossa igreja, da nossa família. Faz parte, a gente em alguma medida já está esperando. E se alguém perguntar, e aí, mas o que você acha que aconteceu? Aconteceu o que tinha que acontecer, normal, ué. O vírus está se alastrando, uma hora ia chegar em mim. E ninguém vai chegar e chorar e prantear e se vestir de pano de saco na hora que ficar com esse vírus. Vai ter as tratativas normais e se alguém perguntar, vai falar, não, olha, como todo mundo tem sido infectado, eu também fui. Ok. Na nossa cabeça, a coisa está acontecendo como um evento, talvez, aleatório. Está acontecendo. Vamos enfrentar isso, vamos aprender as lições daí. Certamente Deus tem um plano por trás de tudo isso. Enfrentemos, vamos passar e louvado seja Deus por isso. Ok? É assim que a gente está pensando. Mas imagine então que daqui a pouco você lê a palavra de Deus. E vê que talvez aquela doença veio sobre a sua casa, a sua família em específico, não como um resultado de algo que surgiu lá num outro país e se alastrou para o mundo inteiro, mas como uma ação, uma intervenção divina de Deus na história para castigar o seu povo, a sua família. Percebe que o tom é outro? Que a forma agora, como a gente vai olhar para esse vírus, vai ser totalmente diferente?
Não estou dizendo que o vírus seja o castigo de Deus na vida de alguém. Eu estou apenas fazendo uma comparação. Na cabeça de Daniel, até aquele momento, por que estamos aqui? Estamos aqui porque um grande reino surgiu. Méritos de Nabucodonosor, um grande líder. Um líder a quem ele serviu com fidelidade. Um homem sábio, inteligente, ousado. Opa, estamos aqui por causa disso. E isso é real. Nabucodonosor conquistou a Líbia, conquistou o Egito, conquistou Jerusalém. Faz parte. Veio conquistando. Não há nada de especial nisso. E é por isso que estamos aqui. E Nabucodonosor caiu, a Pérsia surgiu, e é por isso que estamos aqui. Até um belo momento que ele lê e entende. Opa, não é só por isso. Nós estamos aqui porque Deus interviu na história e usou Nabucodonosor para nos castigar. Nós não estamos aqui, então, sofrendo por eventos aleatórios. Nós estamos aqui pela intencionalidade de Deus de punir pelos nossos pecados. Então a coisa ganha um tom muito mais sério, triste, digno deste arrependimento e deste quebrantamento de Daniel. Por isso que ele chora. Senhor, esse tempo todo eu pensei que era só o poder de Nabucodonosor, a grandeza do Império Babilônico, mas não, esse tempo todo foi o Senhor punindo e castigando a gente por conta do nosso pecado. Senhor, até esse momento eu pensei que era por conta da maldade desses reis, mas não é, eles estão sendo apenas usados pelo Senhor para nos punir pelos nossos pecados. Senhor, nós choramos, Senhor, a nós só nos resta o corar de vergonha. Senhor, nós fomos maus. É por isso que ele vai chorar. É por isso que ele tem essa atitude. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Povo, eu quero reunir vocês e dizer que nós estamos aqui por conta dos pecados da nossa nação, porque Deus está nos punindo. E nós aprendemos aqui que a palavra de Deus deve ser praticada, nós temos que responder a ela de algum jeito, de alguma forma. Mais do que ler e entender é não ser indiferente à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, sempre vai confrontar o meu e o seu pecado. Sempre a palavra de Deus deve produzir em nós algum tipo de vergonha diante do que somos em relação ao nosso Deus. Sempre a palavra de Deus deve nos conduzir ao pranto, ao choro. Porque a palavra de Deus confronta o meu e o seu pecado, aponta a justiça e o juízo de Deus sobre nós. Significa então, irmãos, que não dá para você continuar vindo à igreja domingo após domingo e não ter uma mudança real no seu comportamento. Porque a palavra de Deus deve ser lida, entendida, mas principalmente praticada. E aqui fica uma tristeza muito grande. Porque, por um lado, nós temos este crescente número de irmãos interessados em ler mais a Bíblia, em entender melhor a Bíblia, mas irmãos que não têm se curvado a cumprir aquilo que a Bíblia está dizendo. Há uma sede pela palavra, mas não há sede pela piedade. Há uma sede pela palavra, mas não há sede pela mudança de vida, por uma mudança de comportamento, de mentalidade, de palavras. Muito pelo contrário, parece que quanto mais alguns crentes conhecem, mais vivem a pecar, porque compreendem equivocadamente a graça. Porque olham em alguma medida um texto que fala sobre a bebida alcoólica e tomam aquilo como base para beber e se embriagar. Porque olham algum texto que fala sobre a questão da família, sobre a questão do trabalho, e distorcem aquilo de alguma forma que valide os seus muitos pecados na vida social. Mas a palavra deve gerar em nós uma mudança e um comportamento para melhor. E quando isso não acontece, talvez seja porque a leitura e entendimento da Escritura seja tão somente um esforço humano, sem a ação do Espírito Santo. Se você, lendo a Bíblia e tentando entendê-la, não é alguém mais crente, mais piedoso, mais fervoroso, mais amoroso, mais fiel, então tudo que você está lendo e achando que está entendendo, não tem sido efetivamente a palavra de Deus sendo falada ao seu coração. O que não a torna menos poderosa e menos palavra de Deus. É a mesma palavra de Deus, mas agora com um peso de condenação e punição para você que tem sido displicente em cumpri-la.
Tiago vai nos dizer isso muito bem no capítulo 2 da sua carta. É como um homem que se contempla no espelho e dá as costas. Se você lê a Bíblia, você está sendo confrontado. Um espelho está sendo posto à sua frente. Não para você julgar a igreja, não para você julgar o irmão, mas para que você julgue primeiramente os seus pecados. E se você sai de frente da palavra de Deus e não tem mudança nenhuma de vida, irmão, é porque você não está enxergando efetivamente quem você é, por meio da palavra do Senhor. Daniel entendeu isso. Entendeu muito bem quem era o seu povo e por que o seu povo estava naquela condição. Leia a palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus. Mas responda positivamente à palavra de Deus. Aplique ela na sua vida. Nós precisamos, irmãos, ter esse desejo mais sincero de clamar por uma transformação. A leitura da Bíblia não pode ser só bons argumentos para você discutir na internet. A leitura da Bíblia não pode ser só bons argumentos para você bater boca com o pastor A, B, C ou D. A leitura da Bíblia tem que ser edificação na sua vida. É triste você ver crentes pensando estar se aprofundando no conhecimento da Escritura, deturpando aquilo que a Bíblia diz sobre o dízimo, sobre congregar, sobre o ajudar o próximo. Então parece que a pessoa tem feito da Bíblia simplesmente um meio para validar os seus pecados. E isso não glorifica a Deus. Leia e entenda a Bíblia e com muita seriedade se proponha a praticar o que nela está escrito. Eu quero encerrar o nosso sermão falando sobre Jesus Cristo. Jesus leu a Bíblia, irmãos. Crescia o menino em sabedoria e graça. Aos 12 anos foi lá e discutia a Bíblia com os conhecedores, com os doutores da lei. Ah, mas era Jesus. Irmãos, o Deus encarnado veio em limitação terrena. Jesus aprendeu a falar como eu e você, aprendeu a andar como eu e você. E o conhecimento que teve pelo estudar a palavra de Deus. E a afirmação que ele faz acerca da Escritura é que as Escrituras testificavam sobre ele, Jesus. Ele não apenas leu a palavra de Jesus, mas entendeu. Entendeu quem ele era, o Messias, entendeu qual era a sua missão, viver em retidão para a glória do Pai, e na cruz pagar o preço pelos pecados do seu povo, das suas ovelhas, e ele cumpriu esta missão da qual ele entendeu muito bem. Jesus, então, leu, entendeu e praticou aquilo que estava na palavra de Deus. E justamente o fato dele ter feito isso é para nós a maior motivação para fazermos o mesmo. Talvez você tenha visto essa questão de ler, entender e praticar como uma obrigação. E é também. Mas entenda que isso para nós é um grande privilégio. Senhor, eu quero viver bem. Eu quero ter um bom casamento. Eu quero educar bem os meus filhos. Senhor, eu estou cansado de dar murro em ponta de faca o tempo todo. Eu nado e parece que eu sempre morro na praia. Sempre no final de cada mês, de cada ciclo, estou eu lá chorando de novo, despedaçado, arrebentado, frustrado com as amizades, frustrado com os relacionamentos, frustrado com a vida profissional, frustrado com a igreja. Parece que nunca no final de um ciclo eu saio feliz, alegre, contente. Minha vida sempre gira em torno de eu estar sempre me arrebentando. Mas é porque talvez, irmão, você esteja desprezando o manual que Deus te deu para você ir bem. Para você crescer. Para você acertar. Esse é o manual de Deus na minha e na sua vida. É obrigação, mas também para nós é um privilégio. É obrigação, é privilégio,
mas há uma maneira linda de eu falar: Senhor, obrigado por aquilo que Cristo fez por mim. Porque quando eu leio a Escritura, eu aprendo aquilo que agrada a Deus. E não há resposta que o Senhor espere mais de nós do que esta: Senhor, eu quero te agradar. Eu quero crer e observar aquilo que a tua palavra diz. Porque o fiel, aquele que entende o que Cristo fez por ele, obedece ao que Cristo manda e ordena. Que nós, irmãos, nos alegremos muito com a salvação em Cristo Jesus. E que diante desta salvação, deste ato de Cristo morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, que nós nos motivemos ainda mais para agarrar a Escritura, para falar: Senhor, eu quero aprender para fazer do jeito que te faz feliz. Senhor, eu quero aprender para fazer de um jeito que o Senhor olhe e tenha prazer na minha vida, para a glória do teu nome, para que por meio das minhas atitudes o teu nome seja honrado e glorificado onde quer que eu esteja. É isso que o Senhor espera de mim e de você. E não apenas espera, e não apenas exige, como deixa para nós o grande meio que pode nos habilitar para isso. Vamos colocar.